Um homem de 29 anos, filho de pai pedreiro, renegado, volta à escola para aprender a ler. Um carregador de malas no aeroporto que nunca viajou de avião. Um homem que enterra sua esposa e filha recém-nascida por negligência do serviço público. Um mendigo que não pede dinheiro. Um homem que resgata objetos jogados, reutiliza e coleciona em sua casa. Animais em um zoológico. Um pedido que tem até motorista. Um menino que foi atropelado e perdeu o movimento das pernas. Um homem que chora por toda a morte que acontece na sua cidade. Um menino que roubava cavalos. Uma esquizofrênica que sempre comparece na Câmara dos Vereadores. A resistência de uma mulher com paralisia cerebral e que, apesar da sua deficiência física, completou a universidade. Um louco que não foi à escola, mas frequenta a faculdade de zootecnia e às vezes faz até prova. Duas idosas internadas que resolvem desenhar e fazer uma exposição. Um cego que tem a voz de Calbi Peixoto. Uma menina que pedia dinheiro nos sinais para ganhar a vida da família e que, fugindo da FEBEM, pulou no rio sem saber nadar. Uma senhora que aprendeu a ler aos 55 anos. Um senhor judeu que perdeu toda a sua família na Segunda Guerra Mundial. Um louco que comia cacos de vidro. Uma colecionista de objetos perdidos. Ou seja, pessoas anônimas que são o retrato do nosso país. Esse livro vem do que se chama de jornalismo literário, que é um estilo diferente de contar histórias reais. Então, são livros, né, obviamente, de não ficção, mas que utilizam os recursos, né, da literatura de ficção. Não é um jornalismo com dados e estatísticas e, enfim, é um jornalismo que é mais humano, digamos assim, né, que faz com que a história dessas pessoas sejam ouvidas e que todo o cenário também todo o contexto e todos os outros aspectos eles sejam inseridos na história, né, para contar essa realidade. É como ler um livro de ficção, mas não é ficção. É uma forma de contar uma história de uma pessoa, né, ou de pessoas, ou uma história em um formato de literatura. É como dar nome a um número estatístico, a um dado estatístico, né, que aparece nas notícias. Então, essa obra ela tem esse propósito da gente enxergar a realidade de uma forma a conhecer a fundo, né, quem são essas pessoas que estão à margem da nossa sociedade, quem são essas pessoas que a gente passa na rua, que a gente cruza na rua, ou aquela pessoa que a gente ouve falar, né, enfim, quem são essas pessoas? E muitas vezes, né, são pessoas negligenciadas pela sociedade. E apesar de ter sido publicado em 2006, para mim, considerado uma obra atemporal, né? Até porque é uma característica do jornalismo literário e também porque o Brasil não mudou sua realidade, né, de lá para cá. E essas histórias, elas são crônicas que foram publicadas na edição de sábado do jornal Zero Hora, em Porto Alegre. E aqui temos um compilado dessas crônicas que a Eliane Brum escreveu. Para mim, essa foi uma releitura. Eu tinha lido esse livro na época que eu fiz jornalismo. Para mim, a Eliane Brum, ela tem um olhar muito peculiar, tem uma forma muito peculiar, né, de escrever suas histórias. Né? Não é só o modo como ela escreve, né, mas e também todos os detalhes que ela consegue perceber enquanto ela está fazendo enquanto ela está recolhendo essas informações e enquanto ela está interagindo com aquelas pessoas, enquanto ela está inserida naquele cenário. Mas também é um olhar, um faro jornalístico que ela tem, né? De como ela escolhe essas pessoas ou os projetos que ela escolhe para contar, para investigar, para pesquisar e etc. Um exemplo foi quando ela estava fazendo ainda a faculdade de jornalismo e aí ela foi fazer um trabalho e ela fez um projeto que se chama Esperando na Fila da Existência, que é que ela escreveu sobre as filas que um cidadão enfrenta desde que nasce até a sua morte. E uma amiga dela inscreve
esse projeto dela, esse trabalho que ela fez em uma premiação, né, em uma competição, enfim. E ela acabou recebendo um prêmio. E o prêmio era justamente um estágio no jornal Zero Hora, onde ela continuou trabalhando, né, pós-faculdade. Um outro exemplo foi a escolha de fazer uma viagem, né, refazendo a marcha da coluna Prestes. E daí ela vai refazer e encontrar pessoas pelo caminho que possam falar sobre essa época, né? E depois ela vai publicar um livro, que é Coluna Prestes, O Avesso da Lenda, que é um livro que eu quero ler. E tem um outro exemplo que ela mesma relata no final do livro, que ela é mandada, né, pelo jornal para ir para essa cobrir uma coletiva de imprensa na prefeitura de Porto Alegre. E no caminho, e inclusive ela estava atrasada, né? No meio do caminho ela viu uma rodinha de pessoas e ela foi ver o que era aquela rodinha de pessoas. Então, ela não estava preocupada se ela estava atrasada ou não. Ela apenas foi atrás da sua curiosidade. Ela foi curiosa. E porque isso é uma característica do jornalista, né? De ser uma pessoa extremamente curiosa. Então ela foi até a rodinha. E daí ela vê que tem pessoas, tipo, tem alguns meninos saindo de um bueiro no meio do dia, assim. E ela acaba fazendo um furo jornalístico. E essa matéria acaba sendo a capa do jornal na matéria no dia seguinte. E daí ela escreve o seguinte, né? No final do livro tem um texto dela e ela fala o seguinte: medo é necessário, faz sentido. Só não dá para ter medo de ter medo, paralisar e deixar as histórias passarem sem encontrar quem as conte. Ficar escondido atrás de um computador, achando que o fato de escolher em que mundo virtual entrar, quando sair, quais e-mails responder e quais deletar, é ter a vida sob controle. Configura talvez a grande ilusão contemporânea. Por mais que você escolha não viver, a vida te agarra em alguma esquina. O melhor é logo se lambuzar nela, enfiar o pé na jaca e lamear os sapatos. Se quiser um conselho, vá. Vá com medo, apesar do medo. Se atire. Se quiser outro, não há como viver sem pecado. Então faça um favor a si mesmo. Peque sempre pelo excesso. A Vida que Ninguém Vê é resultado de 46 colunas escritas e publicadas, né, na edição de sábado do jornal Zero Hora. A proposta foi feita pelo jornalista Marcelo Reck para escrever crônicas reais de pessoas comuns e situações corriqueiras. E foi ele que escreveu o prefácio. O pós-fácio foi escrito por Ricardo Couto, que é jornalista e escritor. A Vida que Ninguém Vê recebeu o prêmio Jabuti de reportagem em primeiro lugar, em 2007. E eu vou ler um pouquinho, alguns trechos, né, desse livro, que eu acho legal trazer trechos para sentir um pouco da escrita, né, e, enfim, trazer um pouco mais de curiosidade e também suscitar aí uma vontade também de você ler esse livro. Não há nada mais triste do que enterro do pobre, porque não há nada pior do que morrer de favor. Não há nada mais brutal do que não ter de seu nem o espaço da morte. Depois de uma vida sem lugar, não ter lugar para morrer. Depois de uma vida sem posse, não possuir nem os 7 palmos de chão da morte. A tragédia suprema do pobre é que nem com a morte escapa da vida. Gap é um mendigo, dizem. O único mendigo de anta gorda. Mas não um mendigo qualquer. Inclusive, pairam dúvidas sobre o fato de Gap ser ou não ser um mendigo. Gap Copini é uma incógnita, porque nunca pediu nada. Oscar Kulenkamp começou resgatando banquinhos amputados e lhes devolvendo as pernas. Oscar Kulenkamp teceu sua colcha de retalhos com a vida dos outros. Um zoológico serve para muitas coisas, algumas delas edificantes, mas um zoológico serve principalmente para que o homem tenha a chance de, diante da jaula do outro, certificar-se de sua liberdade e da superioridade de sua espécie. Pode então voltar para o apartamento financiado de 15 anos, satisfeito com sua vida. Abrir as grades da porta, contente com seu molho de chaves, e se aboletar num sofá em frente à TV. Acorda na segunda-feira feliz para o batente, feliz por ser homem e por ser livre. O menino é desde então um prisioneiro no alto da torre da cidade. Suas pernas eram as únicas asas que tinham para voar sobre o fosso entre dois mundos. Tão perto do céu, estava no inferno. Ficou mais de um ano sem ver o sol. Por isso é uma cidade abençoada, por causa não de suas glórias passadas, nem de suas lendas contadas, nem de seu alardeado sossego, mas porque é a única onde um cidadão pode viver com a certeza
de que será chorado na morte. Não um choro pingado, nem um pranto interesseiro, mas um choro afogado, do fundo do peito, como se não houvesse vivido no mundo pessoa mais amada, querida e acalentada. Suas mãos não obedeciam. Eram 2 membros convulsos, que Eva não dominava. Eva usou toda a força de que dispunha para que a mão esquerda segurasse a direita. Uma mão retorcida sobre a outra. Dores horrendas pelo esforço. Eva escreveu pela primeira vez. O atrito da mão dobrada sobre o papel deixou os dedos em carne viva. Os primeiros cadernos tinham letras ensanguentadas. Palavras feridas. Os primeiros cadernos de Eva foram escritos a sangue. Debaixo de um sinal vermelho, o som entrando pelo vidro fechado, ameaçador como um alien. O som entrando pela janela que você cerrou para se defender do ataque à sua consciência. Você rezando para que o sinal mude de cor, fique verde. Não de esperança, mas verde de fuga. Sinal livre para escapar do rosto da menina grudada na janela, sujando seu patrimônio, obrigando-o a tomar conhecimento da miséria dela. Enfim, aqui estão alguns trechos. Eu estou muito curiosa para ler outros livros, né, outras obras de Ariane Brum que foram publicadas no jornal, né, em Porto Alegre. E porque ela tem uma maneira, né, um estilo de escrita interessante, muito peculiar, muito do seu olhar, né? E não é à toa, né, que ela ganhou prêmios aí com seus trabalhos, o prêmio Jabuti, o prêmio que fez com que ela ganhasse o estágio, né, no Zero Hora. Então, acho que vale a pena conhecer muito essa autora e conhecer o trabalho dela, né? É isso, fica aí a minha recomendação, né, de hoje. Eu quero muito trazer livros do jornalismo literário aqui pro canal. É um assunto que eu gosto muito, assim. Eu cheguei até a fazer um curso, né, de jornalismo literário e eu fiz online. E foi uma experiência bem interessante, assim, né? Eu tive diversas dificuldades, assim, mas sim, eu tive de tipo, procurar histórias e, enfim, sair, né? Como a Eliane Brum falou aqui, né? Que você, para ser jornalista, você tem que sujar os sapatos, você tem que sair de casa, você tem que sair do escritório, né? Da redação. Não basta você pegar as informações por telefone, por e-mail e publicar no jornal. Você tem que sujar os sapatos, né? E não à toa, né? A Eliane Brum conseguiu uma capa, né, no dia seguinte porque ela decidiu ir para a coletiva de imprensa e acabou não indo, não cobrindo a coletiva de imprensa e, né, vi uma notícia ali que valia mais a pena, né? Era mais importante do que a coletiva de imprensa. E eu fiz um trabalho muito interessante também, mas eu não publiquei em canto nenhum, né? Eu só publiquei mesmo na plataforma lá do curso. Mas eu tenho muito interesse de revisitar, assim, tudo que eu fiz durante esse curso, né? Tem a crônica, né? Que é o que a gente leu aqui, né? Na Vida que Ninguém Vê. São várias crônicas, né? De pessoas reais, né? De situações corriqueiras da vida, né? Do dia a dia. E geralmente crônica tem essa... A crônica, ela tem isso e tem também a questão de estar inserido num contexto histórico, né? Temporal ali. Mas que, ao mesmo tempo, ela se torna atemporal, né, no seu modo de escrita. Ele tem um contexto ali histórico, às vezes até político. Acho que eu já falei demais. Fica aí a indicação. Muito obrigada por assistir até aqui. Né? Escrevam aí nos comentários o que você achou. Se você tem interesse, né, em ler essa autora, em descobrir essa autora, ou ler esse livro. Né? Tenho certeza que você também vai gostar desse livro. E é isso.